Observando os intervalos 1, 2, 3 e 4, nessa ordem, no gráfico da função abaixo, conclui-se que a sequência correta é. Então, aí é uma análise do comportamento em relação à variação dessa função nos intervalos, se ela é crescente, se ela é decrescente ou se ela é constante. Então, esta caracterização de variação de crescimento ou decrescimento ou constância de uma função no gráfico é uma observação intuitiva. Aqui observa que eu tenho nesse segmento 1, eu tenho a função variando para cima, ela está subindo. O segmento está indo para a subida. Lembra que eu tenho que analisar sempre da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, esse segmento está subindo. Então, eu tenho aqui um aspecto crescente nessa função. No 2, no segmento 2, observa que a função está representada por um segmento paralela ao eixo x. Então, aqui ela não está nem subindo e nem descendo. Então, nesse intervalo entre 1 e 2, eu tenho a função constante. No gráfico, ou no intervalo de 2 até 3, aqui, ó, nesse intervalo de 2 até 3, novamente a função está subindo. Eu tenho um segmento indo da esquerda para a direita para cima. Então, aqui nesse intervalo 3, que vai do 2 até o 3 do x, ela é crescente novamente. E lá no final, eu tenho a função no espaço do 3 até o 4, a função em decaimento, aqui a função diminuindo, a função caindo, ela decrescente no intervalo 4. Então, a sequência é crescente, constante, crescente, decrescente. Crescente, constante, crescente, decrescente. Letra D. Crescente, constante, crescente de novo, decrescente. Ok? Dada a função f de r em r, definida por f de x igual 2x mais 1 se o x for maior que 5, e menos 3x mais 6 se o x for menor ou igual a 5, determine o valor de f de 8 menos f de 3 mais f de 13. Bom, então eu tenho que fazer um valor numérico aí a partir de uma função definida por duas leis. Então eu tenho que fazer f de 8, né, substituir o x pelo 8, mas aí eu preciso fazer uma escolha. Se eu vou substituir o x por 8 nessa expressão de cima ou nessa expressão de baixo. E aí o mesmo vai acontecer na hora de fazer o f do 3. Eu tenho que substituir o x por 3 ou na de cima ou na de baixo, e a mesma coisa acontece com o x igual a 13,5. Como é que eu realizo essa escolha? Bom, eu vou olhar aqui a condição, né, a restrição ou critério de uso do x que a função está me dando. A função está me dando que eu uso a lei de cima quando o x for maior que 5. Então, por exemplo, aqui eu tenho f de 8, ó, e o 8 é maior que 5. Então, como o 8 é maior que 5, eu vou usar a lei de cima. Então, na hora de eu fazer f de 8, eu uso a lei de cima. Eu uso 2 vezes x mais 1. Vou colocar assim, ó, f do 8. Eu vou usar a lei f do x igual 2x mais 1. E aí, então, f do 8 igual a 2 vezes o 8 mais 1. 2 vezes 8, 16, mais 1. F do 8 igual a 17. E aí, essa parte, esse valor numérico está pronto. Vou agora para o f do 3. Vou fazer aqui com uma outra cor. F do 3. Bom, nota que o 3 não é um valor maior que 5. 3 é menor que 5. Então, agora para o 3 eu uso a lei de baixo. Então, a lei será f de x igual menos 3x mais 6.
f do 3 é igual a menos 3 vezes o x, que é o 3, mais 6. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 mais 6. Eu tenho que f de 3 é igual a menos 3. Então, está resolvido o f do 8, está resolvido o f do 3. Falta o f de 13,5. Vou colocar aqui uma terceira cor. F do 13,5. Bom, 13,5 eu também preciso escolher qual a lei que eu vou usar, de cima ou de baixo. 13,5 é 13 dividido por 2. 13 dividido por 2 dá 6,5. Então, nota que 6,5 é maior que 5. Então, eu volto para a lei de cima, 2x mais 1. Então, a f de 13,5, vou usar a mesma, f de x igual a 2x mais 1. E aí, f de 13,5 é igual a 2x, 2 vezes o 13,5 mais 1. Aqui posso estabelecer o cancelamento desse 2 que multiplica com esse 2 que divide. Resta para mim 13 mais 1. 13 mais 1, 14. F de 13,5 é igual a 14. E agora eu faço a substituição. Eu venho para cá, f de 8, vou repetir aqui. F de 8 menos f de 3 mais f de 13,5. F de 8 eu tenho pronto, é 17. Menos f de 3 eu tenho pronto, é menos 3. Então, eu vou ficar aqui com menos da expressão e menos 3, que é o valor aqui obtido do f do 3. E mais f do 13,5, que é 14. Aí eu opero isso. Aqui menos com menos dá mais, 17 mais 3 mais 14. 17 mais 3, 20. 20 mais 14, 34. Então, está aí o valor da expressão 34. Alternativa B. Faça o estudo do sinal das funções. Então, a primeira coisa que eu vou fazer ao estudar essa função que é do primeiro grau é calcular sua raiz. Então, eu vou aqui igualar a 0, 7x menos 56 igual a 0. 7x igual a 56, estou isolando o x. X é igual a 56, divide pelo 7. E a raiz é o 8. 56 por 7 é 8, x igual a 8, que é a raiz. Bom, agora eu vou fazer a discussão do sinal, ou estudo do sinal. Então, eu preciso analisar o valor do y, que é o f de x. Vou colocar aqui em outra cor. Vou colocar aqui f de x, ele vai ser positivo, vai ser maior que 0, num determinado intervalo. F de x vai ser igual a 0 em um determinado valor. E f de x vai ser menor que 0 em um determinado intervalo. Então, eu coloco f de x é maior que 0 para um tipo de x. Para x, ou quando x, ou cx. Então, f de x é maior que 0 para x. F de x igual a 0 para x. F de x menor que 0 para x. Então, isso aqui é uma espécie de esqueleto, uma espécie de modelo para fazer o estudo do sinal. Nesse outro aqui, eu vou repetir essa mesma receita. E agora eu completo. Ó.
f de x é maior que zero quando? Para que tipo de x o f de x é maior que zero? Então, uma forma de fazer isso é um esboço do gráfico. Faço uma linha de x, deixa eu colocar aqui em outra cor. Faço uma linha de x. Nesse x eu coloco a raiz, que é 8. E cruzando pelo 8, eu faço a reta desta função 7x menos 56. Como o valor aqui, ó, que antecipa o x, o valor que acompanha o x, ele é positivo, é 7, significa que essa reta ela vai ficar ascendendo, ela vai ficar subindo. É uma função crescente. Reta subindo. E agora eu percebo que a parte positiva da reta, a parte de cima da reta, ela ocorre quando tem o x depois do 8. Então, vou colocar aqui, ó, f de x é maior que zero para x depois do 8, ou seja, maior que 8. F de x é igual a zero para x aonde? Igual a 8. Né? Em cima do próprio 8 aqui, eu tenho o y0. Então, f de x igual a zero para x igual a 8. E f de x é menor que zero para x. Bom, f de x menor que zero, ou seja, y menor que zero, é nessa parte aqui da reta, na parte de baixo, que corresponde aos valores de x que estão antes do 8. Então, vou escrever isso. F de x menor que zero para x menor que 8. E aí eu tenho a discussão do sinal ou dos sinais dessa função. Para o segundo exemplo, a mesma coisa. Primeiro calculo a raiz, menos 3x mais 15 igual a zero. Menos 3x é igual a menos 15. X é igual a menos 15, divide pelo menos 3, e aí eu tenho que x é igual ao 5. Então, essa aí é a raiz da função. Para eu fazer a discussão do sinal, f de x, que é o y, maior que zero, para x. F de x igual a zero para x. E f de x negativo, menor que zero, para x. Faço o esqueminha aqui do desenho, né, um esboço do desenho, a reta. Coloco a raiz x igual a 5, nesse ponto. E agora eu coloco a reta. Como o valor que acompanha o x agora é negativo, essa função é decrescente, a reta fica descendo. E aí eu observo que a parte positiva, a parte aqui ó, maior que zero, do y, é essa parte de cima. E essa parte de cima, se tu observar, corresponde aos x que estão antes do 5. Então, vou escrever isso. F de x é maior que zero para x menor que a raiz, menor que 5. F de x igual a zero para x igual a 5. Bom, sempre o y é zero em cima da raiz. E f de x é menor que zero para x. Bom, aí eu olho aqui, os y menores que zero são esses que estão na parte de baixo. E se eu pensar, quando é que eu tenho essa parte negativa? Quando os x estão depois do 5. Então, f de x menor que zero para x maior ou maiores que 5. Como regra prática, eu posso pensar que quando antes do x eu tenho um valor positivo, por exemplo, 7, eu vou usar maior que zero, maior que a raiz. Menor que zero, menor que a raiz. Igual é sempre igual. Quando eu tenho, acompanhando o x, um coeficiente negativo, os sinais mudam. Maior que zero, menor que a raiz,
menor que zero, maior que a raiz. Os sinais ficam trocados. Então dá para usar isso também como referência ou como forma de ajustar esse estudo do sinal dessas funções. O salário de um vendedor comissionado tem a sua forma geral, dada por SN igual a N mais B, onde SN é o valor recebido em reais e N representa a quantidade de unidades vendidas por ele durante o mês de referência. Observou-se que em maio recebeu R$ 2.030 com 12 unidades vendidas, e em junho seu salário foi de R$ 1.720 com 7 unidades vendidas. Qual o valor recebido em julho, sabendo que suas vendas foram 15 unidades? Então esse cara aí, esse vendedor, ele é comissionado, então ele recebe um valor fixo, um salário fixo, e mais a comissão ou as comissões referentes às vendas. E a lei que define o salário é uma lei matemática com a forma geral, SN igual a N mais B, ou seja, uma função afim, uma função do primeiro grau. Bom, então quais são as etapas aí para esse exercício? Eu vou primeiro organizar dois pontos dados dessa função salário. Então eu tenho o x e o y. Então a primeira referência é, em maio eu tenho 2030 com 12 unidades. Como ele diz que o SN é o valor recebido, então SN aqui ó, corresponde a Y, e esse N, o número de unidades, corresponde a X. Então eu tenho a função assim, ó, SN, ou S de N, igual a N mais B. É como se fosse, né, S de X ou F de X igual a x mais b, aquela forma mais típica de função do primeiro grau. E aí, para essa função salário, eu tenho dois pontos conhecidos. R$ 2.030, 12 unidades. Então, 12 é o x e 2.030 é o y. Então, aqui eu tenho um ponto da função salário. E o outro é 1.720 com 7 unidades vendidas. Então, 7 é x. 1.730 reais é o y. Aliás, 1.720 é o y. E agora eu vou jogar esses x e esse y, ou esse x e esse y, dentro da lei da função. X e y. E aqui também é xy. Então, nota que para o primeiro ponto aqui, SN, que é o y, será 2030, igual o A, que eu não sei, vezes o N, que é o x, que é 12, mais B, que eu também não sei. 2030, A vezes 12, 12A, mais B. Aí eu vou organizar isso colocando 12A mais B igual a 2030. E eu tenho uma primeira equação aqui. Faço o mesmo procedimento para o outro ponto. O Y, SN, que é o salário, 1.720, igual a vezes o N, vezes o número de peças vendidas, também posso entendê-lo como X, A vezes 7, mais B. 1.720 igual A vezes 7, 7A, mais B. Organizo isso. 7A mais B igual a 1.720. Aí, a partir dessas duas igualdades, eu monto um sistema de equações. Vou colocar aqui em outra cor. Vou montar o sistema aqui, ó. 12A mais B. Isso é tipo uma receita, né? Vai seguir sempre esses passos. 12A mais B igual a 2030. 7A mais B igual a 1.720.
Para eu resolver esse sistema, eu posso usar aí o recurso da adição. Vou cancelar o b, que eu acho que está mais fácil aqui, multiplicando a de baixo por menos 1. A equação de baixo eu vou multiplicá-la por menos 1, para fazer com que esse b aqui, ó, se transforme em menos b, e eu consiga cortar mais b com menos b. Então vai ser esse expediente que eu vou empregar aí. A de cima eu vou continuar com 12a mais b igual a 2030. E a de baixo, multiplicando por menos 1, todo mundo troca de sinal. Menos 7a menos b menos 1720. Está aí o sistema equivalente. O objetivo disso foi o quê? Fazer o cancelamento de mais b com menos b. E quando eu multipliquei a de baixo por menos 1, eu poderia ter multiplicado a de cima por menos 1, tanto faz. Eu escolhi a de baixo, porque eu fico com valores negativos menores, e isso facilita um pouco o cálculo. Agora que eu já tenho esse b cancelado, eu vou operar aqui, ó. 12a menos 7a, como se aqui tivesse uma soma vertical. 12a menos 7a, isso vai dar 5a. Aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. Então, 12a menos 7a, 5a. O b cancelou com menos b, 2030 menos 1720. Vou fazer esse cálculo aqui, 2030, 1720. 0 menos 0, 0, 3 menos 2, 1, 10 menos 7, 3, 1 menos 1, 0, 310. Então, aqui deu 310. 5a igual 310. A é igual a 310, divide por 5, o valor do A é igual a 310, 360, 62. Se eu divido 310 por 5, dá 62. Então, o A é 62. E o B, para eu calcular o B, né, eu tenho que calcular o A e o B para montar a lei do salário, né, a lei da função. O A eu já descobri, falta o B. Aí eu escolho uma das duas equações que eu tenho aqui no sistema para substituir o A por 62. Eu vou escolher a de cima. 12A mais B é igual a 2030. Como o valor do A eu calculei que é 62, 12 vezes 62 mais B é igual a 2030. 12 vezes 62, deixa eu fazer isso aqui rápido. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. 744. Mais B é igual a 2030. B é igual a 2030 menos 744. B é igual a 2030, 744. Dez menos 4, 6. Aqui cedeu. 2 não dá 12 menos 4, 8. Aqui deu 9 menos 7, 2. E aqui deu. Eu tenho 1286. B igual 1286. Então, significa que a lei dessa função ficou para mim o salário SN é igual o valor do A, que é 62, então 62N mais 1286, que é o valor do B. Então, substituir aqui, ó, o A que eu encontrei e o B que eu encontrei. Está aí a lei.
Como eu quero saber o salário recebido em julho, onde ele vendeu 15 unidades, esse 15 é o valor do N. Então, vou calcular aqui S do 15. Isso é igual a 62 vezes o 15 mais 1.286. S do 15, que é o salário para 15 unidades de venda. 62 vezes 15, isso dá 620, com 310 dá 930. 930 com mais 1.286. Vou fazer essa conta aqui. 1.286 com 930. 6 mais 0, 6. 8 mais 3, 11, me vai 1. 3 com 9, 12, me vai 1. 2, 216. Então, o salário relativo a 15 peças foi de R$ 2.216. O gráfico abaixo representa a função g de x igual a x mais b. O valor de g de menos 2 é... Bom, observa que eu tenho um gráfico com um segmento de reta e ele tem como descrição desse gráfico, dessa função, um modelo de uma função do primeiro grau, g de x igual a x mais b. E nesse gráfico dado, eu tenho dois pontos com as coordenadas conhecidas. Eu tenho esse ponto aqui, que eu posso chamá-lo ponto A. Tenho esse outro ponto aqui também com coordenadas conhecidas, que eu posso chamá-lo ponto B. E aí eu tenho um ponto A com coordenadas conhecidas 1 e 10, o x é 1 e o y é 10. E tenho um gráfico, nesse gráfico, um ponto conhecido B, que tem as coordenadas x igual a 3 e y igual a 14. Como eu preciso g de menos 2, é necessário que eu tenha a função g de x completa. Então, eu vou para o processo de obtenção dessa função g. Lembrando que a função g tem forma geral g de x igual a x mais b. E lembro para ti também que nesses pontos A e B, a primeira coordenada é o x, a segunda é o y, a primeira é o x e a segunda é o y. E aí eu jogo esses pontos dentro da lei da função. Então, lembra que g de x aqui funciona como y. Então, para esse ponto A, eu tenho 10, que é o y, igual o A, vezes o x, aí o x é o 1, então o y foi 10, e o x é 1, A vezes 1 mais B. 10 é igual a vezes 1A, A mais B, ou seja, eu tenho que A mais B é igual a 10. Dou uma segurada nessa igualdade e vou fazer o mesmo procedimento para o outro ponto. Esse 14 aqui é y, então eu coloco no lugar do g do x, que funciona como y, igual a A, vezes o x, que é o 3, e mais o b. 14 igual a vezes 3, 3A, mais b. Organizo isso colocando as letras aqui no primeiro membro. 3A mais b igual a 14. A partir dessas duas igualdades, eu monto um sistema. A mais b igual ao 10 e 3A mais b igual a 14. Multiplico uma das duas por menos 1, com o objetivo de cancelar o b, né? Então, se eu conseguir uma delas menos b, eu cancelo. Eu vou escolher a multiplicação da primeira, a de cima.
os valores são mais baixos, isso facilita multiplicar por menos 1. E aí eu fico com esse novo sistema igual a menos 1 vezes A menos A, menos 1 vezes B menos B, menos 1 vezes 10 menos 10. A de baixo continua, 3A mais B igual a 14. Faço o cancelamento que eu queria, que era o menos B com mais B. E aí isso resulta 3A com menos A, 2A. Estou fazendo aqui uma operação vertical. Menos A com 3A, 2A. E da mesma forma, menos 10 com 14 dá 4. O A igual a 4 divide por 2. E o valor do A igual a 2. Nota que eu já descobri esse valor aqui, ó, que vem antes do x. Para eu descobrir o B, eu escolho uma das duas e substituo o A. Logicamente que essa de cima aqui está bem simples, né? Está bem fácil de ser utilizada. A mais B é igual a 10. Como eu já tenho o A igual a 2, 2 mais B é igual a 10. B é igual a 10 menos 2. E aí o valor do B é igual a 8. Aí eu descobri o A e o B, eu descobri a lei da função. Então minha função ficou g de x igual, o A é 2 e o B é 8, 2x mais 8. Está aí a lei da função. Se a proposta fosse essa, o exercício estava concluído. Mas ele pede g de menos 2. Bom, é simples, né? Já tenho a lei. G de menos 2 é a substituição do x por 2. 2 vezes x, 2 vezes menos 2, mais 8. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 8. E aí eu tenho que g de menos 2 é igual a menos 4 com 8. Resulta 4. Alternativa D. Tipos de funções. Então aqui eu tenho funções representadas por retas. Então são funções do tipo f de x igual a x mais b. O que vai mudar aí é a relação entre esse a e esse b. Se é positivo, se é negativo, se ele é zero, o a, ou se o b é zero. Enfim, então é isso que nós vamos estabelecer a partir do tipo de reta que eu tenho no gráfico. A primeira, eu tenho uma reta que está cortando tanto o eixo y quanto o eixo x. Quando acontece isso, a gente tem uma função afim ordinária, uma função afim normal, uma função afim, que por ser uma reta que é uma função do primeiro grau. E se eu quisesse complementar ainda esse gráfico, eu posso perceber que a reta está subindo. A função afim ela é do tipo f de x igual a x mais b. E esse valor do a ele é positivo. É um a maior que zero. E o valor do b, que indica o corte no eixo y, esse b ele é negativo, esse b é menor que zero. Então, se eu quisesse, além de dar um nome, né, além de classificar essa função, que é uma função afim ordinária, eu também posso aqui elucidar essas características, né, que tem esse formato f de x igual a x mais b, onde o a é positivo e o b é negativo nesse caso aí. Aqui ao lado tem uma função do tipo constante, é uma reta paralela ao eixo x. Então essa função aqui é uma função afim do tipo constante. Então o a é igual a zero. Se o a é igual a zero, eu perco a presença do x, 0 vezes x dá zero, e a função assume o formato f de x igual a b. E como esse segmento de reta está na parte de cima do x, na parte positiva do eixo y, portanto, esse b, inclusive, ele é positivo, esse b ele é maior que zero. Então, função afim, função constante.
Aqui eu tenho uma função, uma reta novamente passando pela origem, passando na interseção dos eixos. Então essa função, ela é uma função afim do tipo linear. Agora o b é que é zero e portanto ela assume formato f de x igual a x. Então sempre que a reta passa na origem, ela assume esse formato. F de x igual a x é uma função linear. O b igual a zero, né? O b aqui ele não temos esse termo independente. E como a reta aqui novamente está subindo, como aqui nós também tínhamos a reta subindo, o a é positivo. Então este a aqui do formato de função linear, esse a ele é positivo. Esse a é maior que zero. E o último exemplo, nota que também se trata da mesma situação. É uma função linear também. A reta está subindo mais uma vez. Então, a função linear, o b igual a zero. Tem o formato f de x igual a x também. E o a também ele é positivo. A reta está subindo, é o a maior que zero. Mas aí eu, de forma intuitiva, vou aqui assegurar, vou observar que esse ângulo aqui se trata de 45. Se esse ângulo for de 45 graus, essa reta está dividindo o quadrante aqui, ó, que tem 90 graus, está dividindo bem no meio. Então a gente fala que essa reta é a bissetriz desses quadrantes ímpares. E quando acontece esse caso particular da função linear cortando bem no meio com ângulo de 45 graus, esta função, além dela ser linear, ela é chamada de função identidade. Então, a função identidade é uma função linear que divide os quadrantes ímpares bem no meio. Aqui eu acho que eu estou atrapalhando já a minha imagem, estou escrevendo atrás aqui da minha imagem. Então, essa função linear, voltando aqui, ó. Essa função, ela é linear, b igual a zero. Então, todas as características daqui, ó, tudo vai repetir. Função linear, b igual a zero, f de x igual a x e o a é positivo. Mas, além disso, essa função, ela também é uma função identidade. Porque eu tenho um ângulo ali de 45 graus. E a forma da função identidade, ela é única, ela é exclusiva, f de x igual a x. Quer dizer, o a aqui, além dele ser positivo, é igual a 1, exatamente 1. Não pode ser outra coisa. Então, essa aqui é a função identidade. Então, aí temos os 4 modelos básicos de funções definidas por retas.